martelo soou como um tiro na audiência silenciosa em São Paulo. Adriana Vasconcelos viu sua vida desmoronar. Seu ex-marido, Marcelo Oliveira, um homem que havia construído um império inteiro com as ideias dela, sorriu com presunção quando o juiz a declarou na indigência. Ao sair do tribunal, agarrada a uma caixa de papelão, a risada dele ecoou no vestíbulo de mármore, um som cortante e frio de vitória absoluta. Ele acreditava tê-la destruído. Acreditava que ela não era nada. O que Marcelo ignorava é que nada é a coisa mais perigosa que uma pessoa pode se tornar. Ele a veria novamente, mas não em um tribunal. Ele a veria do chão da Avenida Paulista enquanto ela descia de um helicóptero particular. O veredito e o eco do desprezo. As luzes fluorescentes do Tribunal de Justiça de São Paulo zumbiam com um som plano e indiferente que perfurou o crânio de Adriana Vasconcelos. O ar era denso, impregnado do cheiro de papel velho e da colônia enjoativa da equipe legal de seu marido. Com base nos termos do acordo pré-nupcial assinado em 14 de janeiro de 2018, disse a juíza Carmen Lúcia, com voz desprovida de emoção: todos os ativos, propriedades e bens adquiridos durante o casamento são designados como propriedade exclusiva do senhor Marcelo Oliveira. O advogado de Adriana, um associado júnior pro bono com aspecto perpetuamente exausto, desabou ligeiramente. Ele havia tentado, argumentou coerção, argumentou abusividade, mas a equipe legal de Marcelo, liderada pelo infame Pitbull, Fernando Cardoso, havia desmantelado sistematicamente cada alegação. O acordo pré-nupcial tinha sido apresentado a ela no jantar de ensaio, um maço de papéis que Marcelo havia dispensado, rindo como apenas uma formalidade, querida, pelos investidores. Ele lhe havia servido champanhe, sua mão nas costas, sua voz um sussurro aveludado. É apenas para proteger a empresa, Adriana, nossa empresa. Agora essa empresa, Oliveira Global Properties, estava avaliada em 9 bilhões de reais, um império que ela havia ajudado a construir. Adriana tinha sido sua estrategista principal. Sua mente, sua análise, sua surpreendente capacidade de ver as tendências do mercado 3 passos à frente de todos, tinham sido o combustível do foguete. Ele era o rosto, o vendedor carismático que fechava os negócios. Ela era a arquiteta, a que desenhava os planos em silêncio. E como uma tola, ela os havia desenhado no papel timbrado dele. De acordo com esta decisão, continuou a juíza, o tribunal nega o pedido de pensão compensatória da senhora Vasconcelos. Todas as contas conjuntas serão liberadas ao senhor Oliveira. A residência na Avenida Brasil deve ser desocupada pela senhora Vasconcelos antes das 18 horas desta tarde. Marcelo Oliveira, impecável em um terno Ricardo Almeida sob medida, recostou-se. Ele não olhou para Adriana. Ele estava checando seu relógio Patek Philippe, um que ela havia comprado para ele após seu primeiro grande sucesso na reurbanização do Porto de Santos. Na galeria, sua nova associada, uma influencer de 22 anos, chamada Cíntia, sufocou uma pequena tosse teatral, sua pulseira de diamantes capturando a luz. A sessão está encerrada. O martelo rangeu, agudo e definitivo. Acabou. 10 anos de sua vida apagados. Os repórteres, cheirando a sangue, se precipitaram. Mas a segurança de Marcelo, 2 homens maciços de terno escuro, formaram um muro humano. Adriana, no entanto, era invisível. Eles se afastaram para ela como se fosse um fantasma. Ela saiu da sala, seus sapatos baratos ecoando oco no mármore. Em suas mãos, uma pequena caixa de papelão de arquivo, a soma total de sua nova vida. Dentro, uma muda de roupa,
seu laptop, que a equipe de Cardoso havia graciosamente permitido que ela levasse após apagá-lo completamente, e uma foto emoldurada dela e Marcelo no dia do casamento. Uma foto que ela agora detestava. Ela chegou à grande rotunda ressonante do tribunal. Parou, precisando de um único segundo para respirar antes de enfrentar a fria chuva de outubro, e então ouviu: Marcelo, querido, estamos atrasados para a reserva do DOM. A voz aguda e ofegante de Cíntia. Tempo é o que não falta, gatinha. Adriana não se virou, mas viu o reflexo no vidro das pesadas portas de madeira. Marcelo estava ajustando a gravata. Um sorriso brincava em seu rosto atraente. Ele pegou o reflexo dela. Os olhos dele se encontraram no vidro. Ele a viu, parada ali, com os ombros caídos, segurando sua patética caixa. Uma mulher que ele havia drenado de todo valor e agora descartava. Uma risada baixa começou em seu peito. Cresceu para se tornar uma risada plena e rica. Não foi uma risada de ha-ha-ha. Foi uma risada de puro e imaculado desprezo. Uma risada que dizia: você pensou que era minha sócia. Você era apenas uma empregada e agora está demitida. Ele passou o braço ao redor da cintura diminuta de Cíntia, beijou sua testa e empurrou a porta. Eles passaram direto por Adriana, levados por uma onda da arrogância dele e do perfume dela, e desapareceram na traseira de um Mercedes Maybach que esperava. A risada ficou suspensa no ar, ecoando na pedra. Foi o som mais cruel que ela tinha ouvido jamais. Estava gravado em sua pele, em seus ossos. Adriana ficou imóvel por 1 minuto inteiro. O som daquela risada foi uma marca que se gravou a fogo em sua memória. Foi o ponto final para uma frase que tinha sido sua vida. Ela empurrou a porta. A chuva de São Paulo a atingiu instantaneamente, fria e pungente. Ela não tinha guarda-chuva. Seu Maybach tinha ido embora. Seu chofer tinha ido embora. Sua casa tinha ido embora. Ela desceu os degraus, a caixa de papelão ficando úmida. Ela tinha R$ 400 em uma conta bancária que Marcelo havia esquecido de congelar e uma montanha de dívida pessoal que ele havia lhe atribuído durante o divórcio. Honorários legais, cartões de crédito que ele havia aberto em seu nome. Ela estava, para todos os efeitos, arruinada. Ela passou pela fila de carros pretos, pelos repórteres encolhidos sob guarda-chuvas e continuou andando até chegar à estação de metrô Sé. Naquela noite, ela não se registrou em um hotel. Ela não podia pagar. Ela se registrou no Hostel Estrela, em uma área mais rude de Penha, um lugar onde os quartos eram pagos por horas e os lençóis cheiravam a água sanitária e desespero. Ela se sentou na cama protuberante, a caixa aos seus pés. O som da cidade, tão familiar, agora se sentia alheio e hostil. Ela abriu seu laptop. A tela estava preta e então acendeu com a tela de boas-vindas de fábrica. Apagado, 10 anos de trabalho, de notas, de estratégias. Tudo dela tinha se esvaído. A risada ecoou em seus ouvidos novamente. Você não é nada. Já veremos. Ela sussurrou para a parede descascada, as palavras com gosto de cinzas em sua boca. Já veremos, Marcelo. O desespero era um oceano frio, mas a risada era uma única peça dura de sílex. E na escuridão absoluta daquele quarto de motel, Adriana Vasconcelos a golpeou. O exílio e a lista negra. As 6 semanas seguintes foram uma aula magistral de humilhação. Adriana Vasconcelos, a mulher que uma vez aconselhou em aquisições multibilionárias, agora estava aprendendo a sutil arte de existir com R$ 20 por dia. O Hostel Estrela foi uma parada temporária e demolidora.
ela rapidamente se mudou para um minúsculo quarto sem janelas, em um apartamento compartilhado na Bela Vista, encontrado no Zap Imóveis. Suas colegas de quarto eram 3 jovens de 20 e poucos anos que trabalhavam em hotelaria e confundiam sua tranquila intensidade com arrogância. Ela, que uma vez debateu leis de zoneamento com vereadores, agora discutia sobre um calendário de tarefas para limpar o único banheiro incrustado de sujeira. Seus dias transcorriam no zumbido fluorescente da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, ou Biblioteca Mário de Andrade, em SP. Era quente, era grátis e tinha Wi-Fi. Sua primeira e mais esmagadora compreensão foi que Marcelo não apenas se divorciou dela, ele a executou profissionalmente. Adriana, seu currículo é formidável, disse um vice-presidente do Banco do Brasil, um antigo conhecido por telefone. Sua voz era tensa. Mas a questão é que simplesmente não há um encaixe agora mesmo. O mercado está apertado. Um encaixe? Ela havia definido um encaixe por uma década. A segunda ligação com um headhunter da KPMG foi mais direta. Escuta, Adriana, extraoficialmente, você é radioativa. Cardoso e a equipe legal de Oliveira enviaram, vamos chamar de um dossiê, para todos os principais players da cidade. Acordos de não competição, NDAs e uma inferência muito forte de comportamento instável. Sinto muito. Ninguém vai tocar em você. Lista negra. Ele não apenas havia tirado seu passado, ele havia roubado seu futuro. Os R$ 400 se desvaneceram. As dívidas legais, no entanto, não. As cartas começaram a chegar, reenviadas de seu antigo endereço com cruel eficiência. Tinta vermelha. Aviso final. Ela vendeu seu anel de casamento, a única coisa que o acordo pré-nupcial não havia coberto. O joalheiro na rua Oscar Freire mal olhou para ela. Ele viu o desespero, o bom casaco agora ligeiramente gasto, as olheiras sob seus olhos. Ele ofereceu 3.000 por um anel que ela sabia que valia pelo menos R$ 50.000. Ela pegou. Eram 3 meses a mais de aluguel e miojo. Ela se candidatou a empregos de nível inferior. Analista, assistente de estratégia, gerente de escritório. Ou estava overqualified, ou, depois que procuravam seu nome, não era um bom encaixe. Ela estava presa na terra de ninguém. Uma noite, comendo um pão com manteiga de uma padaria que tinha gosto de papelão úmido, ela rolou pelas notícias. Uma foto brilhante de Marcelo e Cíntia preencheu a tela. Eles estavam na gala da Fundação Hélios. Marcelo estava anunciando seu novo projeto estrela, aquele contra o qual ela o havia advertido. Cidade Verde Hélios. Era um empreendimento multibilionário no Vale do Paraíba, prometendo uma metrópole totalmente sustentável e carbono neutra. O futuro da vida urbana, bradava a manchete. Os investidores estavam se jogando. Adriana havia lhe dito que o terreno era instável. Ela mesma havia conduzido os estudos geológicos. O leito rochoso estava fraturado e o lençol freático estava contaminado por uma antiga planta industrial. Era um buraco sem fundo, bonito e reluzente, mas fraudulento. Você é muito cautelosa, ela havia lhe dito um ano atrás em sua sala de estar na Avenida Brasil. Só os custos de limpeza arruinarão o projeto antes que você comece a escavar. Você está vendendo uma fantasia. Você é muito cautelosa, Adriana. Ele havia dispensado, agitando seu conhaque. É por isso que eu sou o rosto, e você é os números. As pessoas não compram realidade, compram o sonho. Ao vê-lo vender esse sonho, uma fria fúria acadêmica substituiu seu desespero. Ele não era apenas um monstro. Ele era um monstro estúpido e ia se safar. Naquela noite ela fez uma ligação. Era seu último recurso.
Sara, sou Adriana, Adriana Vasconcelos. Silêncio do outro lado. Sara Mendes havia sido sua melhor amiga na escola de negócios, mas Adriana havia deixado a amizade definhar, consumida pelo mundo de Marcelo. Adriana, disse Sara finalmente com a voz cautelosa. Nossa, faz um bom tempo. Eu sei. Sinto muito, Sara. De verdade. Estou ligando para pedir um favor. Eu preciso de um emprego, qualquer coisa. Vou fazer café. Vou fazer cópias. Não, eu não estou bem. A velha familiaridade voltou à voz de Sara, misturada com pena. Oh, Adriana, eu li a postagem. É brutal. Não posso acreditar. Olha, eu te contrataria em 1 segundo, você sabe disso. Mas minha empresa... Somos uma pequena consultoria de tecnologia. Estamos bem no meio de uma revisão estratégica. Estamos sendo adquiridos. O coração de Adriana afundou. Outro beco sem saída. Bem, parabéns. Isso é enorme. Sim, é assustador, na verdade. A empresa adquirente é intensa. Eles são como fantasmas, sem imprensa, sem perfil, apenas um nome em um papel timbrado. Quem é? Perguntou Adriana sem interesse, mexendo seu miojo. Um grupo de capital privado, Striker Investimentos. Você já ouviu falar deles? A colher de Adriana parou. Striker Investimentos. Não apenas um nome, o nome. A firma era menos uma empresa e mais um mito no mundo financeiro. Eles não apenas compravam empresas, eles as absorviam. O boato era que eles eram dirigidos por um único homem, um bilionário recluso das sombras e da poeira, chamado Damião Striker. Ele era o bicho-papão do Ibovespa. Ele se movia em silêncio e, quando atacava, sempre era fatal. Ele era conhecido por 2 coisas: uma obsessão por tecnologia disruptiva e uma intolerância absoluta à fraude. Vocês estão sendo adquiridos? Disse Adriana, sua voz de repente aguda. Sim, a diligência é uma loucura. Eles vão enviar uma equipe para auditar cada linha de código que escrevemos. Eles são liderados por uma mulher, Evelyn Leal. Ela não é humana. É como uma Terminator de saia lápis. Por quê? A mente de Adriana não estava mais em seu apartamento sujo. Ela se movia em sua antiga velocidade esquecida. As peças se encaixavam. Striker, Hélios, Marcelo, Sara, disse Adriana levantando-se. Eu não preciso de um emprego. Eu preciso de uma reunião. Eu preciso que você me consiga 10 minutos com Evelyn Leal. O que, Adriana? Eu não posso. Ela não tem reuniões. Ela dá ordens. Diga a ela que eu tenho informação. Diga a ela que eu sei onde os corpos estão enterrados no projeto Cidade Verde Hélios. Diga a ela que Marcelo Oliveira está construindo um castelo de cartas de 9 bilhões sobre um pântano tóxico e que eu posso provar isto. Adriana, o que você está... Você está tentando se vingar? Eu não quero me envolver no seu divórcio. Isto não é sobre o meu divórcio. Adriana retrucou com um fogo que surpreendeu as duas. Isto é sobre uma oferta pública fraudulenta maciça. A Striker Investimentos joga nos mesmos mercados. Eles têm investidores sobrepostos. A fraude de Oliveira vai envenenar o poço para todos. Ela precisa ouvir isso. Diga a ela que eu era a estrategista principal dele. Diga a ela que eu tenho os dados reais. Houve uma longa pausa. Sara suspirou. Tudo bem, eu vou tentar. Vou enviar um e-mail para ela. Mas, Adriana, tenha cuidado. Essas pessoas não são como Marcelo. Elas são diferentes. Elas são perigosas. Eu também sou, Sara, disse Adriana, desligando o telefone. Ela tinha simplesmente esquecido. Ela olhou para a foto de Marcelo na tela de seu laptop. Seu rosto arrogante e sorridente. Ela não ia rastejar de volta. Ela ia queimar o reino dele e usar as cinzas como alavanca. A audição no céu.
2 dias depois, um e-mail chegou. Não era de Sarah. O remetente era Evelyn Stryker, .. O assunto estava em branco. O corpo continha apenas 1 hora e um endereço. 10 horas. Amanhã. Torre JK. Andar 45. Não se atrase. Nenhum nome, nenhuma confirmação, nenhuma cortesia. Era uma intimação. Adriana olhou para seu armário. Era uma escassa coleção de roupas de entrevista gastas. Ela tirou R$ 200 de seu minguante dinheiro e foi a um brechó de alta qualidade na Rua Augusta. Ela encontrou o que procurava. Um simples vestido tubinho preto de corte impecável da Acres. Tinha 5 anos, mas era atemporal. Era uma armadura. Ela passou a noite inteira não em sua aparência, mas na Biblioteca Nacional, alimentada por café requentado de uma garrafa térmica. Ela não ia apenas apresentar um problema. Ela ia apresentar uma oportunidade. Ela destroçou o folheto da Cidade Verde Hélios. Ela cotejou os dados de terras contaminadas que, por um milagre de previsão, ela havia guardado em um pendrive pessoal com as bases de dados atuais da CTESB, Agência Ambiental. Ela extraiu os pactos de dívida que Marcelo havia apresentado à CVM. Ela analisou as estruturas de bônus que ele estava usando para seu financiamento da fase 2. Ela encontrou o ponto crucial. Marcelo não estava apenas escondendo os custos de limpeza. Ele estava falsificando ativamente os relatórios ambientais e usando esses relatórios fraudulentos para garantir bônus verdes de investidores europeus. Não era apenas uma mentira. Era fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e uma dúzia de outros crimes graves. Mas foi mais profundo. Ela analisou o valor real da Terra não como uma cidade, mas como outra coisa. O leito rochoso fraturado que ele via como uma falha. Ela via como um local perfeito para algo completamente diferente. Geração de energia geotérmica. Ela terminou sua apresentação às 5h da manhã. Eram 12 slides, sem fluff, apenas fatos, números e uma conclusão tão brutal que era linda. Às 9h45, Adriana entrou no lobby da Torre JK. O edifício era um monumento ao dinheiro novo, todo vidro e aço subindo em direção ao céu. Ela, que havia ajudado a projetar os modelos financeiros para este mesmo edifício, agora se sentia como um inseto. Ela deu seu nome ao balcão de segurança. Os olhos do guarda se arregalaram ligeiramente ao olhar para sua tela. Senhora Vasconcelos, por aqui, acesso prioritário. Um elevador privado. Não tinha botões, apenas um único painel brilhante. A subida foi silenciosa e vertiginosamente rápida. Seus ouvidos estouraram. As portas se abriram diretamente para a recepção do andar 45. Não havia arte. Não havia móveis, exceto uma única mesa de granito preto. As paredes eram painéis de vidro de 40 metros que olhavam para São Paulo. Sentia-se menos como um escritório e mais como o covil de um deus. Uma mulher com o cabelo puxado para trás em um coque severo, vestida com um terno cinza minimalista, esperava. Ela tinha pouco mais de 40 anos, com olhos tão azul pálido que pareciam gelo. Senhora Vasconcelos, sou Evelyn Leal. Você tem 10 minutos. Ande comigo. Ela não ofereceu café. Ela não ofereceu um assento. Simplesmente se virou e começou a caminhar por um longo corredor de vidro. Adriana apressou-se para acompanhar seu passo. Meu tempo é valioso, disse Evelyn, sem olhar para ela. Sua amiga afirmou que você tem informação acionável sobre o projeto Hélios. Comece. O senhor Oliveira não está apenas subestimando os custos de limpeza, disse Adriana, sua voz firme.
Ele está ativamente cometendo fraude de valores mobiliários ao falsificar as apresentações para a CETES-B para garantir bônus verdes. O passo de Evelyn não mudou. Estamos cientes, sabemos disso há 6 semanas. Os emissores de bônus dele, em Frankfurt, são nossos parceiros. Já estamos posicionados para short sell as ações dele até a aniquilação, quando a notícia vier à tona. O coração de Adriana martelou. Um teste. Ela havia sido testada. Este era o momento. Você está vendo o problema, disse Adriana, parando. Evelyn parou e se virou, levantando uma sobrancelha. Ah, sim? Você está vendo a fraude? Você não está vendo a oportunidade. Se você vender a descoberto, ganhará algumas centenas de milhões. Se você expuser a toxicidade, o projeto morre e a Terra se torna um superfundo sem valor por 30 anos. Essa é uma jogada de faxineiro. É limpa, mas não é inteligente. Os olhos gelados de Evelyn Leal se estreitaram. Este foi o primeiro vislumbre de interesse genuíno. Continue. Marcelo está tentando construir uma cidade no terreno. Ele é um homem de imóveis. Ele vê a superfície. Ele não vê o que está por baixo. O leito rochoso fraturado, o alto gradiente de temperatura. É um pesadelo estrutural para arranha-céus, mas é um recipiente perfeito para uma planta de energia geotérmica de circuito fechado. Adriana tirou seu laptop de sua bolsa. Ela não esperou permissão. Ela o abriu e levantou. A cidade Verde Hélios é uma fraude, mas a Terra é uma fonte de energia multibilionária. A Stryker Investimentos tem uma divisão de energia renovável. Vocês deixam Marcelo continuar. Vocês deixam ele alavancar até o topo para o financiamento da fase 2. Ele está desesperado. Aceitará empréstimos tóxicos. Vocês esperam ele começar a escavar. No momento em que suas escavadeiras atingirem o lençol freático e a CTSB o fechar, é quando vocês atacam. Atacar como? Perguntou Evelyn, sua voz um sussurro. Não apenas vendam as ações a descoberto, comprem a dívida, comprem toda, dos detentores de bônus em Frankfurt, dos credores privados em Zurique. Quando ele der calote, e ele dará, vocês não tomam a empresa. Vocês tomam o ativo, a terra em si. Vocês a obtêm por uma ninharia. Vocês deixam a Oliveira Global Properties colapsar e a Stryker Investimentos constrói a maior usina de energia geotérmica do Brasil, alimentando metade do Nordeste. Adriana fechou o laptop. Vocês não apenas o transformam em um conto de advertência, vocês o transformam em uma nota de rodapé. Vocês ganham bilhões, não milhões, e tudo é legal. Silêncio. O único som era o vento sibilando contra o vidro 90 andares acima. Evelyn Leal encarou Adriana. Os 10 minutos haviam passado. Um pequeno, quase imperceptível, sorriso tocou o canto de sua boca. Todo mundo vem aqui oferecendo vingança, disse Evelyn em voz baixa. Eles são emocionais, são uma bagunça. Você veio aqui oferecendo um balanço. Você não apenas trouxe um caixão, você trouxe os pregos e os projetos do cemitério. A vingança é um subproduto, apontou Leal. Isto é apenas bom negócio. O Sr. Stryker odeia Marcelo Oliveira. É uma velha rivalidade de antes de seu tempo. Eu não sabia, mentiu Adriana, lembrando-se do comentário casual de Sara. Não, disse Evelyn. Seu sorriso se ampliou. Tenho certeza que não. Ela tocou seu relógio. O Sr. Stryker está no Odyssey, atracado no porto do Rio de Janeiro. Ele está esperando por você, agora. Esperando por mim? Você sabia que eu viria? Nós a temos observado desde o dia em que você deixou aquele tribunal, Sra. Vasconcelos. Nós a temos observado na biblioteca. Nós a temos observado no brechó. Queríamos ver do que você era feita. A maioria das pessoas quebra.
fica amarga. Você se concentrou. Evelyn se virou e caminhou de volta para o elevador. Um carro está esperando por você lá embaixo. Não o faça esperar. O quê? E a minha apresentação? Perguntou Adriana, segurando seu laptop. Ela já viu, disse Evelyn, sem olhar para trás. Estava transmitindo para o tablet dela a partir do seu laptop no segundo em que você o abriu. Esta reunião foi o teste final. Você passou. As portas do elevador se abriram. Adriana entrou. Sua mente estava girando. Ela tinha entrado como uma mendiga. Ela estava saindo como algo completamente diferente. O confronto no porto. O Mercedes Classe S, preto, moveu-se através do tráfego de São Paulo, com a serena indiferença de um tubarão. Adriana sentou-se no couro amanteigado, sua mente lutando para alcançá-la. Ela tinha estado sob vigilância. Stryker não estava apenas ciente de Marcelo, ele tinha um arquivo, e agora ela fazia parte dele. O carro parou no Pier Mauá, no porto do Rio de Janeiro. Parado no final do pier, apequenando os outros iates multibilionários, estava o Odyssey. Não era um iate. Era um navio, um gigante de 400 pés de aço, cinza fosco e vidro fumê, parecendo mais um destroyer naval do que uma embarcação de recreio. Não havia ouro, nem ornamentos ostensivos. Era uma declaração de puro poder brutalista. Um único membro da tripulação, vestido com um simples uniforme preto, a escoltou pela passarela. Ela foi conduzida a um salão na popa. A sala era uma biblioteca murada com livros de filosofia, física e mapas antigos, e sentado em uma cadeira minimalista, olhando para o mar, estava um homem. Não era o que ela esperava. Ele não era um CEO slick e engomado. Damião Stryker estava na casa dos 50 e poucos anos, com uma madeixa de cabelo grisalho indomável, óculos de aro de arame e um simples suéter de cachemira preto. Parecia um professor universitário renegado, mas quando ele virou a cabeça, seus olhos eram as coisas mais intensas, inteligentes e inquietantes que ela já tinha visto. Eram da cor do carvão e pareciam ver tudo. Senhora Vasconcelos Adriana, por favor, sente-se. Sua voz era tranquila, com um ligeiro sotaque europeu impossível de localizar. Adriana sentou-se em frente a ele, não havia mesa entre eles. Evelyn está impressionada, ele disse. Evelyn nunca está impressionada. Ela pensa que você é um bisturi. Eu concordo. Obrigada, Sr. Stryker. Damião, Sr. Stryker é como as pessoas me chamam antes que eu as demita. Ele se inclinou para a frente, unindo as mãos. Você odeia Marcelo Oliveira? Não foi uma pergunta. Foi uma declaração de fato. Eu tenho um desacordo profissional com o modelo de negócios dele, disse Adriana cautelosamente. Damião sorriu. Não comigo. Sejamos claros, eu o desprezo. Marcelo Oliveira é um parasita. Ele é um sintoma de uma doença em nossa economia. Um homem que não constrói nada, que não cria nada, que apenas marca. Ele é um homem oco, e homens ocos devem ser quebrados. Ele se levantou e caminhou até a janela. 20 anos atrás, eu tinha uma firma de análise de dados, minha primeira empresa. Estávamos à beira de um grande avanço em IA preditiva. Precisávamos de mais uma rodada de financiamento. Marcelo Oliveira, então apenas um vice-presidente júnior em uma firma maior, administrava nossa carteira. Ele viu nossa tecnologia. Ele deliberadamente afundou nossa rodada de financiamento, mentiu para nossos investidores e então ele e sua firma absorveram nosso IP na falência. Ele construiu sua primeira fortuna sobre os ossos do meu trabalho, sobre os túmulos dos meus sócios. A sala ficou em silêncio. Adriana finalmente entendeu. Isto também não era apenas negócio para Stryker.
Ele não apenas me arruinou, continuou Damião, sua voz perigosamente suave. Ele riu. Ele deu uma festa no Clube dos 21 para celebrar a aquisição. Eu estava do lado de fora. Eu era o homem servindo o champanhe. Ele nem sequer a reconheceu. Adriana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A risada era a mesma história. Então sim, Adriana, eu quero que ele seja arruinado. Eu quero que ele seja desmantelado. Eu quero que o nome dele seja uma advertência. Mas eu não acredito em vingança simples. A vingança é um fogo que queima quem a empunha. Eu acredito em resultados. Ele se virou para ela. Seu plano é excelente, é inteligente, é rentável e é letal, mas falta uma coisa. O que é? Você está tentando me dar, está tentando me vender o mapa. Eu não quero o mapa, Adriana. Eu quero a cartógrafa. Ele se sentou novamente. Eu não estou lhe oferecendo um emprego. Eu não contrato analistas. Eu unjo generais. O projeto geotérmico? É seu. Estou abrindo uma nova divisão na Stryker Investimentos, Stryker Urban Dynamics. Você será a presidente. Você terá uma linha de crédito ilimitada. Você terá a equipe legal de Evelyn. Você terá meu apoio incondicional. Adriana estava atordoada. Presidente, você supervisionará a aquisição da dívida de Oliveira. Você gerenciará a tomada do ativo Hélios e você construirá aquela usina de energia. Você não será apenas a arquiteta da ruína dele. Você será a arquiteta do futuro que o substituirá. Eu estou lhe dando a espada, Adriana. Mostre-me como você a maneja. Isto era mais do que ela poderia ter imaginado. Era aterrorizante. Era estimulante. O que você ganha com isso? Perguntou ela. Sua voz um sussurro. 2 coisas, disse Damião levantando seus dedos. 1. A Terra Hélios é um ativo estratégico brilhante. Seu plano geotérmico revolucionará a rede de energia nesta cidade. Nos fará ganhar bilhões e realmente ajudará as pessoas, diferente da cidade de fantasia de Marcelo. 2. Um sorriso sombrio tocou seus lábios. Eu me deleito. Eu vejo o olhar no rosto dele quando ele perceber que o nada que ele jogou fora era a única coisa que podia destruí-lo. Esse é o meu preço, Adriana. Você deve ser aquela que o faz. Você deve ser o rosto do acerto de contas dele. Ele não vai me ver chegando, disse Adriana. O velho fogo retornando, queimando mais quente agora, refinado. Oh, ele não haverá de forma alguma, não até o final. Damião se levantou, estendendo uma mão. Começa hoje. Você não é mais Adriana Vasconcelos, a vítima. Você é a presidente Vasconcelos da Stryker Urban Dynamics. Evelyn tem um apartamento para você na Avenida Atlântica, no Rio. Sua nova vida começou. Vá trabalhar. Adriana apertou sua mão. Seu aperto era como aço. Ela saiu do Odyssey e voltou para o Mercedes que a esperava. Ela era a mesma mulher que havia entrado no hostel na Penha, mas estava completamente refeita. O desespero se foi. Queimado. A humilhação se foi. Tudo o que restava era o propósito frio, claro e brilhante. A risada tinha sido o sílex. O abismo tinha sido a escuridão. Damião Stryker acabara de lhe entregar o aço e Adriana Vasconcelos estava pronta para iniciar um incêndio. Lagoa Negra, o cheque-mate silencioso. Os 18 meses seguintes foram um borrão de transformação. Adriana Vasconcelos deixou de existir. Em seu lugar, a presidente Vasconcelos foi forjada. Seu novo apartamento na Avenida Atlântica tinha vista para o Cristo Redentor, um atalaia de poder e silêncio. Mas ela raramente estava lá. Seu novo lar era um escritório estéril
e de alta tecnologia no prédio da Stryker e as cabines de primeira classe de jatos que voavam para Zurique, Frankfurt e Hong Kong. Damião Stryker foi fiel à sua palavra. Ele não era um chefe, ele era um mentor, era menos um CEO e mais um grande mestre de xadrez. Ele não lhe dizia o que fazer, ele a ensinava a pensar. Nunca ataque o rei diretamente, Adriana. Ele aconselharia, movendo uma peça no raro tabuleiro de marfim de seu escritório. O rei é um símbolo protegido por peões e cavalos. Você não o ataca, você o isola. Você compra seus bispos, você vira seus cavalos, você corta suas linhas de suprimento. Quando você finalmente vai atrás dele, ele deve estar absolutamente sozinho. Checkmate. Adriana aprendeu. Não era apenas Adriana, a analista brilhante. Ela se tornou Adriana, a estrategista, a general. Seu primeiro movimento foi o silêncio. Ela desapareceu dos círculos sociais e profissionais do Brasil. Pelo que o mundo sabia, ela havia sumido. Uma nota de rodapé trágica na ascensão meteórica de Marcelo Oliveira. Enquanto isso, Marcelo voava alto. A cidade verde Hélios era a queridinha do mundo financeiro. Ele estava na capa da Forbes e da Exame. Ele e Cíntia eram o novo Power Couple, o Instagram dela cheio de galas de caridade e viagens a Fernando de Noronha. Ele estava pedindo dinheiro emprestado em um ritmo surpreendente, alavancando cada ativo que tinha para financiar o projeto maciço. Ele era arrogante, superestendido e cego. Adriana, operando através de uma série de empresas de fachada e intermediários estabelecidos pela equipe de Evelyn Leal, começou seu trabalho. Ela começou na Alemanha. Ela se reuniu com o conselho do banco sediado em Frankfurt, que detinha o primeiro lote dos bônus verdes de Marcelo. Ela não apresentou a fraude. Em vez disso, ela apresentou uma compra discreta, alternativa e imediata de toda a carteira de dívida a 95 centavos de real. O projeto do Sr. Oliveira é ambicioso, disse ela aos céticos banqueiros alemães. A Stryker Investimentos acredita que o perfil de risco é muito alto. Estamos dispostos a assumir esse risco. Isso lhes dá liquidez imediata e zero exposição. Eles viram isso como uma aposta ruim de um concorrente. Eles viram dinheiro fácil. Eles venderam. Em seguida, Zurique, um fundo de hedge privado que havia dado a Marcelo um empréstimo ponte maciço. Isso foi mais difícil. Eles eram tubarões. Então, Adriana lhes deu sangue. Ela vazou anonimamente o suficiente dos dados reais da CTSB para um de seus analistas juniores. 2 dias depois, o fundo ligou para ela. Eles estavam apavorados de que seu investimento estivesse prestes a ir a zero. Adriana, através de outra empresa de fachada, ofereceu-se para comprar a dívida a um preço de emergência, 60 centavos de real. Eles aceitaram, gratos por escapar. Ela repetiu este processo em Hong Kong, Londres e Dubai. Ela não comprou toda a dívida dele, apenas as peças-chave, as que tinham os pactos mais rígidos, as que, se violadas, davam aos detentores direitos de tomada sobre a terra em si. Em 18 meses, Adriana Vasconcelos, como presidente da Stryker Urban Dynamics, se tornou o principal credor da cidade verde Hélios. Ela era dona de Marcelo Oliveira. Ele simplesmente não sabia. Durante esse tempo, ela também estava construindo. Ela contratou uma equipe Skunk Works, dos melhores engenheiros geotérmicos e planejadores urbanos do mundo. Em uma instalação segura, em um parque industrial em Campinas, eles começaram a desenhar os projetos para a usina Stryker Ressonância. Era a visão dela, o projeto dela.
Sua transformação foi total. O vestido do brechó foi substituído por ternos sob medida da Xênia e da Rowe. Seu cabelo foi cortado em um bob afiado e eficiente. Sua voz, antes hesitante, agora era baixa e medida. Ela aprendeu a dominar uma sala com o silêncio. Ela falava com Damião semanalmente. Ele começou a escavar, ela relatou um dia, parada em uma colina com vista para o local, Hélios a 1 quilômetro de distância, com binóculos na mão. E assim como previmos, eles atingiram o lençol freático a 30 metros. O local leste já está inundando. Meu aviso anônimo para o escritório regional da 7SB entrou há 1 hora. Eles terão inspetores lá ao anoitecer. Ele tentará suborná-los, disse Damião. Ele fará isso. E o inspetor que ele tentará subornar é um agente disfarçado da Polícia Federal, da Unidade de Corrupção Pública. Damião riu. Uma pequena cooperação interagências que Evelyn providenciou. A noite foi vencida, muito bem. No dia seguinte, as ordens de paralisação foram emitidas. A notícia chegou a Bloomberg. As ações da Torres Global cambalearam. Marcelo, previsivelmente, entrou em pânico. Ele convocou uma coletiva de imprensa. Ele chamou de um contratempo burocrático menor, um atraso temporário. Para provar que seu projeto era sólido, ele fez exatamente o que o perfil psicológico de Adriana previu. Ele dobrou a aposta. Ele anunciou uma mega gala Hélios de black tie a ser realizada no reluzente centro de vendas do projeto. Ele revelaria seus planos da fase 2 e traria sua rodada final de investidores de primeira linha. Foi um movimento desesperado e arrogante para salvar as aparências. Ele está dando uma festa, Adriana disse a Damião, entrando em seu escritório no andar 45. Ele está convidando os amigos para a própria execução, respondeu Damião, sem levantar os olhos de um mapa. A gala é em 3 dias. Todos os pactos dele têm uma cláusula de atraso material. O fechamento da 7SB ativou todas elas. Ele agora está em default técnico. Temos o direito de exigir o pagamento da dívida. Toda ela. Agora Damião levantou os olhos. É a hora! Você está pronta, presidente Adriana? Adriana pensou naquele tribunal. Ela pensou naquele hostel barato. Ela pensou na risada dele. A memória não era mais uma marca quente. Era uma pedra fria e lisa em sua mão. Envie o jato, disse ela. Vou de volta para o Brasil. A chegada e o acerto de contas. A noite da gala. Hélios foi uma tempestade. Uma furiosa tempestade de fim de outono atingia o Vale do Paraíba. O vento e a chuva chicoteavam as paredes de vidro do Centro de Experiência Hélios, uma galeria de vendas de R$1 bilhão que Marcelo havia construído, mesmo antes de colocar uma fundação adequada para a cidade. Lá dentro, era uma bolha de festividade forçada. Um quarteto de cordas tocava nervosamente sobre o uivo do vento. Garçons circulavam com champanhe e caviar. Marcelo Oliveira, parecendo ligeiramente tenso, mas ainda irradiando um charme arrogante, circulava pela sala. Seus investidores da fase 2, bilionários, gerentes de fundos de hedge e representantes de riqueza soberana, estavam agrupados em grupos ansiosos, sussurrando sobre o fechamento da CTSB e a queda das ações. Um pequeno percalço burocrático, uma chantagem política, bradou Marcelo, batendo em um copo para chamar a atenção. Ele estava em um pequeno palco, na frente de uma maquete arquitetônica maciça e brilhante da cidade que nunca seria. O fato de todos vocês terem desafiado esta tempestade esta noite mostra seu compromisso. Hélios não é apenas um projeto, é um destino. Cíntia, gotejando diamantes, aplaudiu com um entusiasmo um pouco exagerado. Lá fora, a tempestade estava piorando.
O aeródromo privado próximo, construído para a conveniência dos investidores, tinha sido oficialmente fechado pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, há 1 hora. Nada estava pousando. Então, através do estrondo da tempestade, veio um novo som. Um assobio baixo e dilacerante, que se transformou em um rugido que sacudiu o chão. As taças de champanhe nas mesas tremeram. Que diabos é aquilo? Murmurou um banqueiro do Itaú, olhando para o teto. Todos os olhos se voltaram para as enormes paredes de vidro. Através da chuva torrencial, 2 luzes de pouso brancas brilhantes perfuraram a escuridão, descendo em um ângulo impossivelmente íngreme. "Isso é impossível!" sussurrou o piloto de Marcelo, parado perto do bar. "Os ventos cruzados estão acima de 60 nós. Ninguém consegue pousar nisso." Mas estava pousando. A aeronave era um elegante Predator prata, um Gulfstream G700, o jato particular mais novo e avançado do mundo, famoso por sua capacidade de lidar com condições climáticas extremas. Ele pousou na pista inundada com uma suavidade que desafiava a física. Ele não taxiou para o terminal. Ele taxiou diretamente pela via de serviço, as pontas de suas asas roçando as árvores por meros centímetros, e parou na praça bem em frente à gala. Seus motores desligaram. O rugido se tornou um zumbido baixo e sinistro. A música do quarteto morreu. Toda a festa estava em silêncio, olhando para a aparição. "Quem diabos é esse?" exigiu Marcelo, sua bravata rachando. "Esse não está na lista de convidados." Uma escada hidráulica guinchou e se desenrolou da fuselagem. A porta da cabine se abriu. Primeiro emergiram 2 figuras, ambas vestidas com severos ternos escuros. Uma era Evelyn Leal. O outro era um homem que a equipe de Adriana simplesmente chamava de o Closer, o chefe de contencioso corporativo da Stryker. Eles se dispersaram, parando no pé das escadas, segurando guarda-chuvas que imediatamente viraram do avesso com o vento. Então uma terceira figura apareceu na porta. A figura estava silhuetada contra a luz brilhante da cabine. Era uma mulher. Ela usava um terno de calça Power Suit branco creme, de abotoamento simples da Segna, sem vestido, sem joias, exceto um relógio simples e elegante. Seu cabelo estava cortado naquele bob afiado e familiar. Ela parou no topo das escadas, olhando para a gala, o prédio, a maquete brilhante e fraudulenta do sonho de Marcelo. Dentro da festa, Marcelo Oliveira apertou os olhos. Seu sorriso congelou. Seu rosto relaxou. A taça de champanhe, em sua mão, começou a tremer. "Não", ele sussurrou. Não pode ser." Adriana Vasconcelos desceu os degraus. Ela não se apressou. O vento chicoteou seu terno, mas ela parecia tão imperturbável quanto o aço do jato atrás dela. Ela caminhou através da chuva torrencial, Evelyn Leal e o advogado acompanhando seu passo em cada lado. As portas de vidro da gala sibilaram ao se abrir. Adriana entrou. O quarteto, os garçons, os bilionários, todos ficaram olhando. Ela não era a mulher que eles se lembravam, se é que se lembravam dela. A esposa, desesperada e quebrada, se foi. Esta mulher era outra coisa. Ela era uma CEO. Ela era uma general. Ela era um acerto de contas. Ela caminhou através da multidão sussurrante, seus saltos ecoando no mármore italiano importado. Ela não olhou para a esquerda ou para a direita. Seus olhos estavam fixos em uma pessoa. Ela parou no pé do palco, olhando para seu ex-marido. O rosto de Marcelo havia ficado da cor de cinzas. O sorriso arrogante, a postura confiante. Tudo se foi. Ele estava olhando para um fantasma. Adriana sorriu. Não foi um sorriso caloroso.
Foi o sorriso de um predador que finalmente encurralou sua presa após uma caçada muito, muito longa. Marcelo, disse sua voz clara e audível na sala silenciosa, uma festa adorável. Que pena que você a esteja celebrando na minha propriedade. O silêncio na sala foi absoluto, apenas quebrado pelo uivo do vento lá fora. Marcelo Oliveira olhou para Adriana, sua boca abrindo e fechando. Adriano, o quê? O que é isso? Algum tipo de piada? Ele tentou rir, mas saiu como uma tosse engasgada. O que você está fazendo aqui? Saia? Segurança? Eles não podem, disse Adriana calmamente. O contrato de sua empresa de segurança era com a Oliveira Global. A partir das 17h01, o Conselho de Administração da Oliveira Global, um conselho agora controlado por seu credor principal, votou para rescindir esse contrato. Minha segurança agora está no comando deste local. Ao sinal, os 2 homens na porta foram acompanhados por mais 4, todos emergindo da tempestade, todos vestidos com os mesmos uniformes pretos, simples da tripulação do Odyssey. Eles garantiram as saídas silenciosa e eficientemente. "O quê? Que credor!" gritou um investidor aterrorizado na multidão. Adriana se virou, dirigindo-se à sala como se fosse sua própria sala de reuniões. Essa seria eu, ou mais precisamente, a Stryker Urban Dynamics, da qual sou presidente. Ela gesticulou para Evelyn Leal. Minha conselheira legal está agora entregando a cada um de vocês um dossiê. Por favor, pegue um. Pegue. Evelyn e sua equipe moveram-se pela multidão, distribuindo pastas finas e elegantes encadernadas em preto. O que vocês encontrarão dentro, continuou Adriana, sua voz cortando o pânico, é um detalhamento da reestruturação da dívida. Vejam bem, o Sr. Oliveira está em default de seus pactos de empréstimo primários há 72 horas, desde que a CETES-B fechou este local. Os detentores da dívida, o banco em Frankfurt, o fundo em Zurique, o consórcio em Hong Kong, todos optaram por vender suas posições, em vez de entrar em uma falência desordenada. A Stryker Investimentos as adquiriu todas. Marcelo cambaleou para trás, agarrando o pódio para se apoiar. Você fez isso? A CETES-B? Os vazamentos? Foi você? Eu simplesmente forneci às agências pertinentes à verdade, disse Adriana, sua voz fria. A verdade é que você tem gastado bilhões para esconder. O lençol freático contaminado, o leito rochoso fraturado, o fato de que esta cidade verde é e sempre foi um desastre ambiental catastrófico e uma fraude espetacular. Ela subiu ao palco, parando ao lado da maquete brilhante e multibilionária da cidade falsa. Você vendeu um sonho, Marcelo, mas você o construiu sobre um pântano e agora a nota venceu. Ela se virou para ele. Seu rosto era de granito. Como credor exclusivo, a Stryker Urban Dynamics exerceu seus direitos. Não estamos tomando sua empresa, não vale nada. Estamos tomando o ativo. Esta terra, este prédio, tudo. A partir de 1 hora atrás, a escritura foi transferida. Você, seus investidores e sua namorada estão invadindo uma propriedade privada. Cíntia soltou um pequeno guincho e disparou em direção à porta, seus diamantes tilintando. Ninguém a impediu. Os investidores estavam em alvoroço, gritando, checando seus telefones, ligando para seus advogados. Eram ratos em um navio afundando, mas Adriana não tinha terminado. Ela não estava lá apenas para tomar a empresa dele. Ela estava lá para cumprir a segunda parte do preço de Damião. Mas eu sou... Você não pode, gaguejou Marcelo. Ele estava arruinado. Ele sabia. Oh, fica pior, Marcelo, disse Adriana, dando mais um passo para perto. O advogado, ao sinal, avançou e entregou a Marcelo
uma grossa pilha de papéis. Esses, disse Adriana, não são meus. Esses são da Procuradoria-Geral da República, uma acusação federal, fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica, conspiração para fraudar a administração pública através de seus relatórios falsos da CETESB, organização criminosa. A cor drenou do rosto de Marcelo. Organização criminosa, a que o prende por 20 anos. O agente da Polícia Federal que você tentou subornar na semana passada manda lembranças. Parece que o destino tem uma maneira engraçada de funcionar. Marcelo finalmente quebrou. O arrogante mestre do universo desmoronou. Por favor, Adriana, por favor, você não pode. Eu te dou o que for. Um acordo metade, apenas. Retire-os. Ele estava implorando, de joelhos. O homem que havia rido dela, agora implorando. Adriana olhou para ele, sua expressão indecifrável. A sala observava, prendendo a respiração. Ela se ajoelhou para ficar ao nível dele. Ela estava perto o suficiente para sentir o cheiro do medo nele. O cheiro de champanhe rançoso e suor. Eu não quero o seu dinheiro, Marcelo, ela sussurrou, para que apenas ele pudesse ouvir. Eu tenho o meu próprio. Eu não quero metade do nada. Eu quero que você se lembre. Eu quero que você se lembre deste momento todos os dias pelo resto de sua vida. Eu quero que você se lembre do som do meu jato. Ela fez uma pausa e então lhe deu o corte final. Você riu. Você estava naquele tribunal e riu de mim enquanto eu saía com nada. Você pensou que eu não era nada. Ela se levantou, alisando a frente de seu terno cego. Você estava certo, Marcelo. Ela disse, sua voz ressoando para todos ouvirem. Eu saí com nada, mas a diferença entre você e eu sei como construir um império a partir do nada. Você só sabe mentir. Ela se virou, deixando-o ajoelhado no palco, em meio às ruínas de seu reino de papel. Agentes federais que estavam esperando do lado de fora com sua equipe entraram na sala e caminharam calmamente em direção ao palco. Adriana Vasconcelos não olhou para trás. Ela caminhou através da multidão de bilionários atordoados. Ela passou pelo quarteto de cordas, agora silencioso, e saiu pelas portas de vidro. A tempestade já estava começando a diminuir. Evelyn Leal a esperava no pé das escadas do jato, segurando a porta. Um resultado limpo, senhora presidente, disse Evelyn com aquele raro e fino sorriso. É um começo, Evelyn, respondeu Adriana subindo as escadas. A parte difícil começa amanhã. Eu tenho uma usina de energia para construir. Ela entrou na cabine quente e silenciosa do G700. A porta sibilou, selando a tempestade. Enquanto os potentes motores do jato aceleravam, girando para taxiar de volta à pista, Adriana olhou pela janela. Ela viu as luzes azuis e vermelhas piscantes dos carros dos agentes refletindo no mármore molhado. Ela viu a silhueta pálida e derrotada de Marcelo Oliveira sendo escoltado. E viu os investidores, seus novos inquilinos acidentais, correndo na chuva, suas ilusões estilhaçadas. Ela não riu, ela simplesmente tomou um gole de água, abriu seu laptop e voltou ao trabalho. Comentário final. Os maiores retornos não são apenas sobre ficar rico, são sobre recuperar seu poder. Adriana não apenas se vingou, ela foi além. Ela provou que o verdadeiro sucesso não é sobre quem você conhece ou o que lhe é dado, mas sobre o que você pode construir. Enquanto o nome de Marcelo Oliveira se tornou sinônimo de fraude, o nome de Adriana Vasconcelos ficou gravado na usina Stryker Ressonância, uma maravilha da engenharia que alimenta o estado de Pernambuco ou outro grande estado brasileiro até hoje.
Ela não apenas voltou no jato de um bilionário, ela voltou como a pessoa no assento do piloto. O que você achou da história de Adriana? A vingança dela foi demais ou foi um cheque-mate perfeito? Deixe-me sua opinião nos comentários abaixo. Se você amou esta história de justiça e resiliência, certifique-se de dar um like e compartilhar com alguém que precise vê-la. E, por favor, inscreva-se no canal para mais dramas da vida real toda semana. Você não vai querer perder o que está por vir.